Oi, galera! Eu voltei pra gente falar das doenças bacterianas nas harmonizações. A gente vai ter que saber várias doencinhas, umas mais, outras menos. Então a gente vai pensar da seguinte forma. Vamos pensar doenças bacterianas que estão ligadas ao sistema respiratório. Tuberculose, pneumonia, coqueluche, difteria, né? Então essas são as principais que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Principalmente no caso da tuberculose, né? Porque é uma doença que a nossa vacina BCG, ela nos previne, mas ainda que tenhamos temos o risco de contrair, né? Tendo contato com a bactéria. E também a tuberculose, ela não afeta só o sistema respiratório, ela pode se instalar em outras partes do corpo, como em alguns nódulos próximo do pescoço e em algumas outras regiões. Lembra que o nome da bactéria é Mycobacterium tuberculosis, tá? E ela pode ficar um tempo incubada no teu corpo, numa fase latente, e depois de algum certo ponto, quando o teu sistema imunológico tiver dado uma vacilada, uma baixa, ela pode voltar e aparecer. Sendo que, se acontecer isso, o tratamento com os antibióticos é fundamental que se cumpra até o final, porque a resistência bacteriana da tuberculose é muito grande, tá? Do Mycobacterium tuberculosis. A difteria ou a croup, né, lembra que é aquela bactéria que se instala na garganta e que pode produzir uma toxina que afeta os rins, afeta o coração e pode levar à morte de uma forma bastante rápida, mas a nossa vacinação, ela previne, por isso que os casos são cada vez menores. A pneumonia é também pulmonar e ela tem um grande risco de contaminação, a vacina é bem pouco eficiente, então no caso é o tratamento com antibióticos e é transmitido, obviamente, pela saliva, pelo ar, então em contato com pessoas contaminadas, a pessoa pode desenvolver a doença. Se tiver alguma fragilidade no sistema respiratório também, alguma bronquite ou alguma dessas outras questões, é mais provável de desenvolver. A coqueluche, que é aquela infecção nos brônquios, bronquíolos, e que causa uma tosse de cachorro bastante característica, tá? Lembrando que, por exemplo, também tem aquelas doenças um pouquinho mais complexas, como é a hanseníase, né? E a hanseníase, a gente tem que lembrar, ela é causada pelo Mycobacterium leprae e ela é de transmissão de contato direto, ela começa com pequenas manchas e perda de sensibilidade ao longo do tempo e é tratável nesse primeiro momento, ao longo do tempo ela vai se proliferando, colonizando e aí causa dores tenebrosas e muita destruição tecidual que essa bactéria é capaz, e ela é capaz até de deformar determinados membros, né, e tecidos. E também tem toda a questão histórica ligada a isso, né? Também a meningite bacteriana, né? Que é causada pela Neisseria meningitidis, bastante sério, um risco, né, à saúde, principalmente das crianças, porque é uma bactéria que se instala nas meninges, que é a protetora, são as camadas protetoras do sistema nervoso central, e que pode abrir um vetor, abrir para vetores exógenos, né, para ação no próprio sistema, deixa todo o sistema nervoso central vulnerável e pode levar à morte ou pode causar sequelas, né? Tanto de locomoção, quanto de fala, quanto de, enfim, várias sequelas ao longo da vida das pessoas que têm meningite. Bacteriana tem a viral também, né? A bacteriana é tratada com antibióticos. Também tem que lembrar, meus queridos, das DSTs. As DSTs muito famosas, bacterianas, que é a sífilis com seus 3 estágios, a sífilis primária, secundária, terciária. A primária e a secundária são tratáveis com antibiótico, a terciária é quando vai para todos os sistemas, causando até convulsões, esquizofrenia, morte, e aí já não é mais tratável, né? A congênita, que é passada para o filho, e a primária, que aparece
aparece pequenas lesõezinhas indolores, depois some e aparece pelo corpo todo essas lesões. Treponema pallidum, tem que saber. A Neisseria gonorrhoeae, que causa gonorreia, causa um corrimento, uma infecção no aparelho genital feminino e masculino, mas os homens são os mais afetados, com sintomas mais graves e piores, e se não tratado pode virar doenças sistêmicas, ou seja, ir para as articulações e para outros órgãos e até atingir o sistema nervoso central, até porque é do mesmo gênero da que causa a gonorreia, a meningite, a Neisseria meningitidis, e a gonorreia Neisseria gonorrhoeae, né? E também lembrar do tétano e o botulismo, que são causados por Clostridium tetani e Clostridium botulinum. O tétano contrai tudo e os esporos estão nos elementos pérfuro-cortantes, né? E que essa toxina ela é bastante fatal se a pessoa não é vacinado. Normalmente dá tempo, depois de um machucado, ainda se vacinar, se não tomar o soro. Em alguns casos, se é tardio esse tratamento, aí a toxina contrai todos os músculos, a pessoa morre com todos os músculos contraindo, né? E lembra que aquele estado de ponte que ela tem, né? Que os músculos contraem e quebram a coluna vertebral. E também o botulismo os seus esporos costumam estar presentes em alimentos mal industrializados, enlatados ou em conservas em vidros, por exemplo, que com esporos do Clostridium, e ele vai produzir a toxina botulínica, que faz um relaxamento de todo o músculo, a pessoa fica no estágio vegetativo também e pode ser fatal. Então aí passei de 5 minutos, foi bem rápido, bem sério, mas eu pelo menos tentei fazer um resumão aí das principais doenças bacterianas. Evidentemente que tem uma ou outra, faz isso que eu te falei, procura listar aí quais são os principais sintomas, quais são as principais